tarde, queridos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Direito Azul, diretamente aqui dos nossos estúdios da Rádio Vibe Mundial, em São Paulo. Hoje vamos seguir com o nosso conteúdo. Episódio passado, falamos sobre as diferenças dos avatares biológicos humanos e dos avatares artificiais. Nós temos feito comparações sobre a inteligência artificial, inteligência humana, e o nosso objetivo é o resgate do nosso eu sou, da nossa capacidade de lembrar da nossa divindade humana. O propósito com isso é justamente que nós deixemos de terceirizar os nossos próprios poderes para a tecnologia externa. Paralelo a isso, também nós temos resgatado a nossa identidade ancestral com a correção da linha do tempo, da história, com as inserções corretas da história e da ancestralidade de Exu. E aí eu trouxe para vocês a história de Tamar, que é uma das minhas vidas passadas. Feito isso, eu quero deixar de novo o convite para que vocês acompanhem, assistam os episódios anteriores de O Direito Azul. Todos os vídeos estão no YouTube, tanto da Rádio Vibe Mundial, quanto no YouTube O Direito Azul. Então, só colocar na internet, @O Direito Azul, no YouTube, né? Tudo que for O Direito Azul é material nosso, porque o Direito Azul é marca registrada em mais de um segmento, já são 7 segmentos de registro de marca, tá? Então, vocês conseguem encontrar facilmente o conteúdo em todas as redes sociais e no Google, facilmente, tá? Então, eu deixo aí o pedido mais uma vez para que vocês acompanhem os episódios passados para ficar mais fácil da gente seguir o conteúdo por aqui. Nem sempre eu tenho tempo disponível para fazer retomada de conteúdo. Então, vamos seguir por aqui. Hoje vamos conversar sobre o direito de renascer, nascer de novo. Em episódios anteriores eu já tinha conversado com vocês sobre, não só sobre essa questão do eu sou, mas sobre a morte do personagem. Eu trouxe para vocês até uma vez aqui uns bonequinhos de fantoche. Tem esse episódio lá, é muito, muito legal até. O que é o personagem? A nossa identidade. Tamires Cardoso é uma personagem, Tamar Bat Yeshua foi uma personagem, João da Silva é um personagem, Mariazinha é um personagem, e todos nós somos fragmentos do mesmo Deus. Nós somos o próprio Deus em ação. Nós somos gotas do mesmo oceano. Isso é a centelha divina. Então, quando nós deixamos o nosso ego de lado, nós matamos o nosso personagem, matar entre aspas, para que a centelha divina possa tomar a frente, nós estamos acessando o código do eu sou. Esse é um exercício fundamental para relembrar a nossa identidade, tá? Esse é um exercício de reprogramação intracelular, reprogramação mental. Isso é muito importante, por quê? Porque nós passamos a terceirizar para o externo a nossa soberania. E aí a gente entra nesse ponto de renascer. A gente entra nesse ponto de que o artificial está ganhando um espaço além do necessário. Não significa que a gente não possa usar, por exemplo, a inteligência artificial, as máquinas, o externo como ferramenta. O que não pode acontecer é eu esquecer da minha divindade, eu esquecer que eu sou Deus em ação, eu esquecer que eu sou o eu sou e delegar toda a minha soberania para o externo. Isso não pode acontecer. Porque se eu estiver no meu trono interno, no meu eixo, no meu centro do ser, do eu sou, eu consigo usar o externo como ferramenta. Não é o que está acontecendo. As pessoas estão à míngua da sua própria consciência, as pessoas não se lembram de quem são, não conhecem a própria história, acreditam ainda nos dogmas, no sistema de crenças que foi implantado para tirar a nossa divindade, e aí abrem mão da sua criatividade, abrem mão da sua capacidade decisória, abrem mão do seu pensar, do seu sentir e delegam para o artificial. Isso sim está se tornando perigoso. Isso sim pode nos levar a um contexto catastrófico num breve futuro.
É por isso que nós acessamos a linha do tempo, nós estamos aqui no passado para tentar, através de códigos ordem, corrigir a linha do tempo na teia para retomar o nosso poder novamente, certo? Vamos voltar lá em alguns textos que o próprio Jesus disse, né? Por exemplo, em vários textos da Bíblia, que a gente sabe que a Bíblia ela foi manipulada, mas isso já tem um contexto do inconsciente coletivo mesmo. Lembra quando ele fala para Nicodemos que importa nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito? O que significa isso? É você lembrar do seu eu sou, porque o reino está dentro. Todo esse contexto de que o reino está dentro, o contexto do jardim do Éden, da criação, tudo isso sempre esteve dentro. Tudo isso sempre fez referência ao nosso mundo interior, tá? São conceitos de física quântica que precisavam ser ensinados numa linguagem mais simbólica, há 2000 anos, naquela época, porque não existia a linguagem que nós temos hoje. Hoje é muito mais fácil da gente entender determinados símbolos, determinadas questões pela física quântica, inclusive a questão dos chamados milagres. A gente vai ter alguns episódios depois para falar só sobre milagres, porque também teve manipulações em cima desse contexto. Eu vou explicar para vocês a receita dos milagres, tá? Depois eu vou ensinar para vocês como que isso foi feito e qual a simbologia por trás disso. Retomando. Quando a gente fala em nascer, vamos pensar no termo nascer e renascer. Qual o primeiro arquétipo que vem quando a gente pensa em nascimento? Vamos imaginar isso? Imagina um nascimento. Quais são as principais figuras que vêm na nossa mente? Uma mãe, um ventre, um bebê, um filho, né? Quando você pensa em nascimento, te vem uma figura paterna? Não, te vem uma figura materna. Então, renascer te traz um arquétipo feminino. Se a gente olhar para o nosso contexto dos últimos séculos, a gente vai ver que o divino feminino foi removido da história, foi removido do inconsciente coletivo. Cadê Deus Mãe na história? Só que a humanidade continuou, através do útero, renascendo, nascendo, se reproduzindo. Agora, cadê a lógica disso? O renascimento é o retorno da mãe, do ventre, do útero. Porque quando você se desliga da sua divindade do útero, do matre, você se desliga da sua essência que é matriarcal, você adoece. Quando você vai para a psicologia do desenvolvimento humano, você descobre lá que até determinada idade, a criança não separa a percepção dela do eu em relação à mãe. Ela acredita, né, no inconsciente da criança, que ela e a mãe é o mesmo ser. É muito forte a ligação de uma criança com a mãe. E a humanidade foi privada do divino feminino. Vamos pensar junto de uma forma um pouco mais profunda sobre isso, porque a gente perdeu a nossa identidade. E quando você tira a mãe, você tira a identidade. Isso é muito forte, a gente precisa reescrever esse campo. Porque nós passamos a adoecer por causa disso, enquanto humanidade. E o fato de estarmos adoecidos, a gente está terceirizando para fora. Você que é mãe, presta atenção aqui, me ouve e me assiste. Você que é mãe, até onde você iria pelo que é seu? Até onde você vai pelo teu filho? Imagina o pai do teu filho, apaga você da história, tira o teu nome, você não existe para os seus filhos. Seus filhos cresceram, passaram anos sem saber que você existia. Como é que fica? Você volta depois de um tempo, você quer que o teu filho saiba que você existe. Ele não tem a menor ideia que você existe, foi sempre o pai. Como é que fica? É justo? Você que gerou, você deu a vida, nasceu de você.
Consegue entender? É exatamente esse o ponto. O filho aprendeu a pedir pro pai. Só existe o pai. E a mãe? Você que é mãe, você consegue conceber isso na sua cabeça? Você consegue ter essa empatia? Quando você volta para retomar o que é seu, para retomar a sua identidade matriarcal perante os seus filhos, até onde você é capaz de ir? Para o teu filho saber que você existe, para o teu filho te reconhecer, para você retomar o teu espaço. Imagina que você é Deus Mãe. Você é a majestade suprema, você é Deus Mãe. Até onde você vai pelos teus filhos? Se você tiver que descer em qualquer esfera, se você tiver que reencarnar, se misturar onde você tiver que ir, você vai, não vai? Pois é. Esse é o ponto. Pensa por esse lado. Porque isso é o direito de renascer. É o direito de você lembrar. É o direito das suas células, que tem lá a questão da mitocôndria, que é feminina, que é da mãe. É o direito das suas células acordarem para o lado divino feminino, de entender quem são, a quem pertencem. É muito forte essa mensagem. Isso é um direito, um dos principais direitos que foi tirado de nós. Isso é fortíssimo. E a humanidade tem este direito. Porque nós estamos, de novo, nós estamos terceirizando para o artificial. Isso é um direito crístico. O que é o artificial? É o anticrístico. Vocês estão esperando um retorno, uma volta de Jesus, um anticristo diferente. Vai para a lógica. Você é um ser que tem centelha divina. O artificial não tem. Quer ver um ponto muito interessante? Vamos pegar a numerologia? Quem estuda numerologia sabe disso daí. O que é a numerologia? Vamos pegar a numerologia cabalística, que é a conversão do alfabeto, né, pro hebraico, conversão numérica. Você pega a letra, o W, por exemplo, é o correspondente no Vav, né, do hebraico. Ele tem o número 6. A correspondência numérica do Vav, do hebraico, que é o W também, é a correspondência numérica ao 6. WWW, 6, 6, 6. Preciso falar mais alguma coisa? Quem estuda escatologia? 666. Pega a tabuada do 6. Lembra da tabuada? Vamos converter a tabuada do 6, correspondência do alfabeto do português mesmo. A igual a C, igual a 6. B igual a 12. C igual a 18. Vai embora, vai fazendo a correspondência. Tabuada do 6, alfabeto. Você pega a palavra computer e soma, dá 666. Precisa falar mais alguma coisa? É lógico que tem lá um avatar, né? O garoto lá que tá fechando o acordo de paz em nome de Abraão. Dá até dó do garoto, que não tem legitimidade nenhuma para fazer isso, mas enfim, né? Depois eu vou escrever, vou falar nas redes sociais, né? No meu espaço, eu vou falar um pouco sobre isso. Me sigam lá no Instagram, @direitoazul, você consegue achar o meu perfil de autora também. Eu vou gravar um vídeo lá no meu espaço sobre essa questão escatológica, tá? Aqui a gente não... Eu vou evitar falar de contexto geopolítico, político, tá? Mas lá no meu espaço eu vou falar sobre isso. Mas o artificial é o anticrístico. E tem toda a simbologia que fecha de uma forma muito completa. E às vezes a gente está olhando para o lado errado do mundo. Às vezes a gente está aguardando alguns eventos acontecerem e já aconteceram do outro lado do mundo, porque é tipo um espelho, sabe? Um espelho. Que um lado geograficamente corresponde a um outro lado. Eu vou falar sobre isso também. Às vezes é num país e na verdade tá acontecendo outro. Tem um estudo muito interessante também que fala sobre isso. Depois lá no meu espaço, nas minhas redes sociais, eu vou falar sobre isso aí também. Depois me sigam lá. Então, quando a gente lembra que nós somos a gota que também é oceano,
A gente tem condição de resgatar a nossa identidade, o nosso eu sou. Eu poderia falar horas e horas e horas sobre essa questão do 666, porque o 6 ele tem dentro da numerologia todo um significado, todo um arquétipo específico, né? A gente tem lá a sequência Fibonacci também, e o porquê que o 6 não fez parte disso. Enfim, dava horas e horas de palestra. E o porquê que o 666 foi escolhido como símbolo, e dentro da teia artificial e dentro da teia biológica. Isso eu falei no episódio passado, teia biológica. Tudo está interligado. Nós precisamos resgatar alguns códigos na teia biológica. Qual que é o nosso objetivo? Por que que eu reitero tanto sobre o lembrar quem somos? Porque quando você ativa a sua centelha divina, quando você veste a sua coroa crística, toda a tua biologia é impactada. Por epigenética, o teu campo inteiro corresponde. A tua família é impactada. E não só isso. Imagina radiação. Imagina uma radiação. Onde você passar, se você for um feixe de luz impactado, onde você passar, aquilo é espalhado. Se você pegar um transporte público, o campo de homeostase impacta. Se você andar na rua, existe a comunicação. É por isso que eu falo nas redes sociais que eu não preciso atingir uma estratosfera de pessoas, eu preciso impactar um indivíduo. Não foi assim com a pandemia? Contaminou uma pessoa e aí se espalhou? É exatamente isso. Por isso que o trabalho ele é feito, todos os dias eu cumpro a missão. Mas você precisa acordar para quem você é. Você tem os seus direitos, você tem o direito de lembrar quem você é. Você tem o direito de acessar os seus códigos. Porque você precisa acessar a sua cura, você precisa acessar a sua felicidade. Isso é direito seu. A espiritualidade trabalhou a era de peixes inteira para conseguir fazer a miscigenação do sangue crístico, do sangue com ouro, que é o sangue de Sofia, que já vem lá de trás, que na verdade é o futuro, porque a linha do tempo ela é cíclica. Às vezes eu falo as coisas, eu entendo que é complexo, mas vocês vão entender, vocês vão perceber que isso fica mais fácil de compreender. Vocês precisam ter consciência para parar de servir de bateria de alimentação, para parar de servir de, sabe, de alimento, sem saber que está servindo de alimento. Eu vou falar uma coisa muito forte aqui, já falei em outros episódios. A tua energia sexual é fortíssima. E ela serve de bateria para sustentar o campo e a cocriação de outros seres. Só que você tem legitimidade. Você tem autoridade sobre a tua energia. Sabia disso? Você sabe disso? Você tem legitimidade sobre a tua energia vital, sobre os teus sentimentos. Porque os teus sentimentos produzem vibração, produz bateria, produz alimentação. Por que você não reivindica isso para as tuas cocriações? Porque se você não reivindica, isso fica no campo, é usado por outros seres. Mas quando você tem consciência disso, você usa isso para você. Percebe a diferença? Do que é você ter consciência, do que é você saber quem você é. É você usar o que é seu para você. Não permitir que o que é seu seja usado para os outros. Porque você hoje, sem consciência, está servindo de alimentação. A tua energia, a tua raiva, a tua euforia, a tua revolta, a tua energia sexual está servindo de alimentação para outros seres que não têm centelha divina. Pois é. Só que você é Deus em ação. E aí, como é que vai ser? Você vai fazer uso dos seus direitos? Ou você vai continuar servindo de bateria?
Como que vai ser isso aí? Você vai lembrar de quem você é? Porque você tá sofrendo, não tá? Você não tá doente? Você não tá vivendo em escassez? Não precisa disso. Como que vai ser? O que você vai escolher? Porque a escolha é sua. Ninguém interfere no livre-arbítrio, tá? Nem eles. Só que eles te adormeceram. E você permitiu ser adormecido. Eles te contaram a historinha, você acreditou e você permite. Você, pelo seu livre-arbítrio, todas as vezes autoriza. Por quê? Porque você não sabe. Tiraram a tua mãe e você deixou. E agora? Até quando você vai aceitar isso aí? Você está entregando para o artificial os teus poderes. Até quando você vai deixar isso aí? Porque toda vez que é para você fazer um trabalho, é para você ter uma ideia criativa, você terceiriza para IA. Você está entregando a sua legitimidade para IA. Até quando vai isso aí? Vamos reverter essa situação? Vamos reverter isso? Porque a gente tem esse poder. E precisa fazer isso urgente. O tempo está passando. Você é Deus em ação. Até quando você vai aceitar ser escravo? Escravo. Você é escravo. Sendo Deus. Você é escravo do artificial. Acorda. Você tem todos os poderes de criação e você está pedindo para um Deus externo, para um Deus que precisa de bateria, para um Deus que precisa de sacrifício de sangue. Onde que Deus fonte precisa de alimentação de sangue? Precisa de sacrifício? Desde quando? Deus fonte precisa de alimentação de sangue? Precisa de sacrifício? Onde você viu isso? Isso é teia artificial. Acorda! Até quando você vai entregar a tua divindade para um algoritmo matemático? Não abra mão da sua centelha divina. Não abra mão de quem você é. Código ordem. Acordar. Eu sou. Eu sou a vida. Repita isso. Assistam os episódios anteriores de O Direito Azul. Esse conteúdo é muito forte. Não abra mão de quem você é. Você pode usar as ferramentas, você pode usar o artificial, o externo, desde que você se lembre de quem você é. Porque daí sim você mantém a sua soberania, você mantém o seu poder, você usa com consciência. Certo? Não abra mão da sua soberania, não abra mão da sua divindade. Semana que vem a gente vai seguir esse conteúdo. Assistam os episódios passados, certo? E sigam lá nas minhas redes sociais, porque ao longo da semana eu vou contar outros conteúdos para vocês que eu só conto no meu espaço. Tá bom, gente? Até semana que vem. Um beijo para vocês.